One, two, three, four. Salve, pessoal, nós somos a Punho de Maim. Eu sou Camila, guitarrista. Edu Costa, baixista. Natália Matos, vocalista. Walter Juliano, baterista. Gente, a Punho de Maim começou em 2018. Eu e a Natália já éramos amigas, né, já de outras bandas que nós tínhamos lá no ABC de São Paulo, né, aqui de São Paulo. E certo dia, um belo dia, resolvemos formar uma banda nós duas. Né, as nossas bandas eram mistas na época, só tinha ela de mulher na banda, na minha banda só tinha eu também. E a gente teve uma ideia de fazer alguma banda, nós duas juntas, né? Mas que também tivesse, né, não tanto com o intuito de ser uma banda só de mulheres, enfim, mas a nossa intenção foi uma banda que nós tocássemos juntas. E começamos a pensar a partir daí em quem chamar, né, para fazer esse rolê com a gente. E então, né, surgiu na cabeça o Paulo, né, que era do Vozes Incômodas. Na época a gente conhecia ele por conta do Vozes, tinha Pele e Osso também. E chamamos também o André, que foi o primeiro baixista da Punho. Ele também era do ABC, né? E ele ficou com a gente aí durante quase um ano, até o Du entrar com todo o seu charme e seu gingado para somar aí com a gente no baixo aí da Punho de Maim, né? Ele fez o primeiro show com a gente em novembro de 2019, né? E a partir daí, aqui estamos hoje. Punho de Maim vem de Luísa Maim, né? Uma das lideranças da Revolta dos Malês, da Revolta da Sabinada, mãe de Luiz Gama, né? Um dos maiores advogados abolicionistas que o Brasil já teve. Inclusive, ele está enterrado aqui no Cemitério da Consolação, onde estamos. E o primeiro dia em que os quatro se reuniram, né, para formar a banda, a gente veio para cá, para o centro de São Paulo, né, em frente ali à galeria, vamos conversar, vamos ver o que todo mundo quer e tal. E os quatro vieram com a mesma ideia de banda. Precisaria fazer uma referência a uma revolta quilombola, uma revolta popular, mas que tivesse uma mulher no meio. Foi aí que a gente começou a pesquisar as revoltas que aconteceram no Brasil e quem eram essas mulheres que estavam à frente. Foi aí que nós descobrimos a Revolta dos Malês, Luísa Maim, e fizemos essa junção de Punho com Maim. Desenterrar a peitadez para entender o presente. Sentir o horror exalador, atos e fatos ocultos, sufocado pelo modelo opressor que vigora no estado atual. Execuções sumárias seguem o
a gente lançou 2 álbuns, a gente já está com 2 álbuns, né? O primeiro álbum, Embate em Ancestralidade, que é de 2022, né? Isso. Lançado em 2022, é gravado com o Fábio Hardcaus, né? O Fábio baixista e cabeleireiro, baixista do Ódio Social, né? O cara fez um trampo bem legal com a gente ali, gravando em home studio, utilizando aqui o recurso também da casinha da Camila, na Fan House, né? Uma casa de show lá de Ribeirão Pires que já não rola mais, não existe mais. E o segundo álbum, esse é o mais recente, né? Lançado agora dia 28, lançamos mês passado, dia 28 de fevereiro, o Entre a Penitência e a Ruptura. Né? Então a gente está com 2 álbuns bem legais aí rodando para vocês curtirem. Então, Entre a Penitência e a Ruptura foi gravado no estúdio Red Star, com produção do Clemente Nascimento. E a gente começou essa pré-produção alguns meses antes. A gente já tinha 7 músicas prontas que nós apresentávamos no show. E para concluir o álbum, a gente compôs mais 5 dentro desse processo. E o Clemente nos orientou a estruturar essas músicas da melhor forma possível para que ficasse o melhor possível audível dentro de uma métrica musical, digamos, mais profissional e mais organizada. E Entre a Penitência e a Ruptura é dividido em 2 partes. A penitência é a primeira parte, onde a gente aborda diversas questões sociais, no aspecto de impacto social, de negligência social, de opressão, de violência estrutural, de racismo estrutural. E a segunda parte a gente aborda a celebração, que é a ruptura, literalmente a ruptura, não só a celebração, mas contextualizar a luta, pensar sobre a luta e principalmente fomentar as ações futuras, né? Pensar como sociedade, como comunidade e principalmente se organizar. Então essa segunda parte passa por várias vertentes de observação social, de análise social, e a gente encerra o álbum com Grito Quilombo, que é justamente essa força de organização e de revidar os impactos das mazelas sociais e também celebrar a vida, celebrar os afetos, e é isso. E esse álbum foi o nosso segundo álbum de estúdio, o primeiro gravado com a DEC, né? A DEC, pô, uma baita gravadora, uma referência hoje no Brasil. E a gente recebeu o convite em abril, né, do ano passado, vai fazer 1 ano agora, né, que a gente está com a DEC. E veio muita informação de uma vez só pra gente nessa época, né? Foi nessa época que a gente estava se preparando para tocar no Sesc Pompeia. Veio o convite da DEC, depois veio o convite pro Detal. Então veio uma enxurrada de situações assim que foi fazendo a gente amadurecer como banda, como pessoa, assim, na marra. Falar, agora vocês estão... nessa época a gente falou, cara, a gente está crescendo realmente, assim, a gente vai ter que... Sabe quando aquela coisa, a água está batendo na bunda? Foi exatamente nessa época que a gente viu que a água estava batendo. Mas foi muito massa, assim, foi muito massa, porque até então, quando você não tem gravadora, enfim, não tem todo esse compromisso, a gente vai fazendo as coisas no seu tempo, né? A DEC não interferiu em nada na essência da banda, no que a gente queria fazer, no que a gente queria tocar. Muito pelo contrário, eles sempre incentivaram, né, desde o início. E o Clemente também. O Clemente, ele ajudou muito na estrutura das músicas, como o Paulo falou, em detalhes, em melhorias, mas ele também não deu pitaco em nada, assim, não, essa música vocês vão ter que tirar isso, vai ter que pôr isso. Ele não fez, assim, ele chegou somando com a experiência dele, mas sem querer mudar o que a gente sempre foi. A capa do álbum Entre a Penitência e a Ruptura foi desenvolvida pela Nini Bispo. Ela conseguiu traduzir o que a gente queria em vários aspectos, conseguiu estruturar a arte dela de forma alinhada às músicas dentro de um cronograma estrutural, e é isso, a arte tá linda.
no mês de março, a gente tocou em um dos lugares mais icônicos de São Paulo. A gente tocou no Centro Cultural São Paulo, apresentando o novo disco, né? O mês de março foi o mês que a gente tocou o disco na íntegra. Todos os shows que nós fizemos foram momentos inesquecíveis como pessoal e no geral para a banda, né? Foi extremamente enriquecedor. Agora a gente tem convites para tocar em alguns lugares do Brasil. É que feio. Tem Goiás, tem a região sul do Brasil, né? Rio Grande do Sul, tem Paraná, Santa Catarina, né? Sim. Tem também julho, já está quase, né? Tá quase, só falta alguns ajustes, mas a gente vai fazer uma Eurotour. A gente vai tocar nos festivais mais reconhecidos no hardcore ali do norte europeu, o Puntala, na Finlândia. E, pô, baita festival aí, acho que toda banda punk hardcore aí, né, almeja tocar nesse fest, ainda mais na Finlândia, né, que tem, né, o berço do The Beat, né, do hardcore aí, Cruzão. E estaremos lá no final de julho, início de agosto. E até outubro tem várias datas já marcadas, né, aí que a Nath falou, né, em várias regiões do Brasil. Só que tem uma região que a gente ainda não foi convidado, por favor, gente, Nordeste. A gente queria ir primeiro pro Nordeste. Cadê os produtores do Nordeste para chamar a gente? Galera, queremos tocar muito no Nordeste. Então, obrigada aí, pessoal do estúdio, todo mundo aí que fez acontecer esse rolê. Então, sigam as nossas redes sociais. A gente tem bastante merch, principalmente o merch agora com a capa nova do disco, tá bem legal. Então, sigam nossas redes sociais, vão lá no YouTube, compartilha, manda, ajuda aí a gente nesse engajamento. É chato, todo mundo pede, mas é isso que faz com que a palavra da Punho chegue nas outras pessoas. E se for falar de futuro, daqui a 2 anos estaremos fazendo 10 anos de banda e já temos planos para esses 10 anos de banda, porque a gente é ansioso mesmo. A pálpebra. Até lá vai ter muita coisa boa rolando, com certeza. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada, pessoal. 1, 2, 3, 4.